Quando eu comecei esse desafio, eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir fazer realmente todos os dias? Será que eu vou conseguir gravar sem falhar? E, gente, hoje completa 23 dias hoje. Eu sigo firme aqui no desafio do agachamento. São 100 agachamentos durante 30 dias. Eu estou no 23º dia e estou fazendo aqui, compartilhando com vocês aí toda a minha trajetória. Obrigada por vocês que vão me acompanhando aqui. E ó, você que está assistindo, já se inscreve aí no canal, chama uma amiga para participar, tá? Meu nome é Lina Nogueira. Eu vou compartilhando aqui os meus desafios, né? Compartilhando também um pouquinho da palavra para ir motivando vocês a cuidar do corpo e também da mente, do espírito. Vamos lá!
Mais um dia finalizado aqui. Obrigada a todos vocês que vêm se acompanhando, se inscrevendo ao canal. Obrigado. Tchau, tchau.